Hoje tá para leitura, que semana passada foi um review aí dos exercícios do capítulo 1 até o 6. E esse é o capítulo 7. E aí a ideia é quando a gente terminar do 7 até o 12, se eu não me engano, ou 11, é, a gente faz novamente mais um dia só para os exercícios. Que eu acho que faz sentido. Faz sentido. Beleza. Então, o capítulo 7 chama Algoritmo de Dijkstra. Não sei se é assim que se fala, mas vamos fingir que é. Então, a gente vai continuar discutindo sobre grafos e vamos conhecer grafos ponderados, que é uma maneira de atribuir pesos em algumas arestas. Vamos aprender o algoritmo de Dijkstra, que determina caminho mínimo até x para grafos ponderados. E iremos aprender ciclos em grafos, que são situações nas quais o algoritmo de Dijkstra não funciona. E aí, no capítulo anterior, a gente aprendeu como chegar do ponto A ao ponto B. Então, no caso, né, que era a torre até a ponte. Então, era como chegava de um ponto até o outro da maneira mais rápida. Quer dizer, aqui não é necessariamente o caminho mais rápido, mas é o caminho mais curto porque tem um menor número de segmentos. No caso, três segmentos. Aí se a gente colocar hoje em dia um exemplo, tipo, Grande São Paulo. Tem como a gente chegar de um lugar até o outro de ônibus. Mas tem como a gente também chegar no mesmo lugar de metrô. E aí é escolher qual é o que a gente vai fazer menos passos. Provavelmente é o metrô. Não, no entanto, suponha que você adicione um tempo de deslocamento aos segmentos. Agora é possível perceber que é um caminho mais rápido. Então, se a gente somar, o caminho mais rápido seria esse daqui e não esse daqui que foi o primeiro aqui que ele escolheu. Que seria tipo o mais curto, né? O que a gente só vai dois segmentos, três segmentos na verdade. E aqui faz quatro, só que esse caminho é mais curto. Aí você usou a pesquisa em largura no capítulo anterior, então sabe que ela retornará o caminho com o menor número de segmentos. O primeiro grafo mostrando isso. E se, em vez disso, quiser fazer o caminho mais rápido, seria o segundo grafo. O caminho mais rápido pode ser encontrado com um algoritmo diferente, chamado algoritmo de Dijkstra. Trabalhando com o algoritmo de Dijkstra, vamos ver como ele funciona com esse grafo. Então a gente precisa chegar do ponto A ao ponto B e temos vários caminhos aqui para fazer isso. Então cada segmento tem um tempo de deslocamento em minutos. Você usará o algoritmo de Dijkstra para ir do início ao fim no menor tempo possível. Caso a pesquisa em largura seja executada neste grafo, o algoritmo retornará o caminho mais curto. Então ele retorna aqui 7 minutos. Esse seria o caminho mais curto, do início ao fim. Porém, este caminho tem duração de 7 minutos. Vamos ver se é possível encontrar um caminho que leve menos tempo ainda. Então, o algoritmo de Dijkstra tem 4 etapas. Encontre o vértice mais barato. Este é o vértice em que você consegue chegar ao menor tempo possível. Atualize o custo dos vizinhos desse vértice. Aí ele vai explicar o que quer dizer com isso. Repita até que você tenha feito isso para cada vértice do grafo e calcule o caminho final. Então, passo 1. Encontre o vértice mais barato. Você está parado no ponto inicial, ou seja, aqui no início, pensando se deve ir ao vértice A ou vértice B. Quanto tempo leva para cada lado? Então, a gente está aqui, vamos ver quanto tempo leva para cá e quanto tempo leva para cá. Para chegar no ponto A, a gente leva 6 minutos e 2 minutos para chegar no ponto B.
O tempo para chegar aos outros vértices você ainda desconhece. Então, o A é 6, o B é 2 e fim é infinito, né, no caso aqui. Como você ainda não sabe quanto tempo demora para chegar até o final, considere o infinito. O vértice B é o mais próximo, pois está a 2 minutos de distância. Aí a gente vai calcular quanto tempo leva para chegar até todos os vértices vizinhos de B, seguindo as arestas de B. Então seria esse, né? E esse daqui. Porque esse daqui não é vizinho de B. É, né? Eu acho que é. Aí, beleza. Então, o início leva 2 aqui. Esses dois mesmo são os vizinhos. Então, do B até o fim leva 5 minutos. Do B até o A leva 3. Você acabou de encontrar um caminho mais curto para o vértice A. Antes você levava 6 minutos para chegar até ele. Então, a gente aqui, né, juntando esse com esse, ou seja, do início até o A, aqui leva 5 minutos, que é menos tempo do que esse aqui. Porém, caso você vá pelo vértice B, existe um caminho que demora apenas 5 minutos. Quando encontrar um caminho mais curto para o vizinho B, atualize seu custo. Nesse caso, você encontrou um caminho mais curto até A, diminuiu de 6 minutos para 5, um caminho mais curto até o final, diminuiu de infinito para 7 minutos. E aí a gente vai repetir isso. Vai no passo 1 novamente, encontra o vértice ao qual você consegue chegar em menos tempo. Você já fez isso para o vértice B. Então o vértice A tem agora menor estimativa de tempo. Então o A tem 5, o B 2 e o fim, chegar no fim é o 7. Atualize o custo para o vizinho do vértice A. Então, do A até o fim é 1 minuto. Uau, agora leva apenas 6 minutos para chegar até o final. Você executou o algoritmo de Dijkstra para cada vértice. Não é necessário rodar para o vértice final. Até esse ponto, você já sabe que demora 2 minutos para chegar ao vértice B, demora 5 minutos para chegar ao vértice A e demora 6 minutos para chegar ao final. Guardarei a última etapa, que é o cálculo do caminho final, para a próxima sessão. Por enquanto, vou apenas mostrar como é o caminho final. A pesquisa em largura não teria encontrado esse caminho como o caminho mais curto, porque ele contém 3 segmentos. E é uma maneira de chegar do início ao fim em 2 segmentos. No capítulo anterior, você usou a pesquisa em largura para achar o caminho mínimo entre 2 pontos. Lá, caminho mínimo significava o caminho com o menor número de segmentos. Porém, no algoritmo de Dijkstra, você atribui um peso a cada segmento. Logo, o algoritmo encontra o caminho com menor peso total. Então, né, ponderado usando, no caso, o algoritmo de Dijkstra, que é o Bellman-Ford. E no caso aqui, a busca em largura. Então, ela menos etapas, busca em largura, menos tempo, algoritmo de Dijkstra. Então, para relembrar, esse algoritmo ele tem 4 passos. Encontre o vértice mais barato. Esse é o vértice em que você consegue chegar ao menor tempo possível. Verifique se há um caminho mais barato para os vizinhos desse vértice. Caso exista, atualize os custos deles. Repita até que você tenha feito isso para cada vértice do grafo. E calcule o caminho final que a gente vai abordar na próxima sessão. Então, terminologia. Quero mostrar mais alguns exemplos de algoritmo de Dijkstra em ação. Mas primeiro, deixe-me esclarecer algumas terminologias. Quando você trabalha com o algoritmo de Dijkstra, cada aresta do grafo tem um número associado a ela. Eles são chamados de pesos. Um grafo com pesos é chamado de grafo ponderado, também chamado de grafo valorado. Um grafo sem pesos é chamado de grafo não ponderado, também chamado de grafo não valorado.
Para calcular o caminho mínimo em um grafo não ponderado, utilize a pesquisa em largura. Já para calcular o caminho mínimo em um grafo ponderado, utilize o algoritmo de Dijkstra. Além disso, grafos também podem conter ciclos que se parecem com isso. Ou seja, um ciclo que começa no A e termina no A e, consequentemente, vai girando. Ciclos indicam que é possível começar em um vértice, viajar ao redor dele e terminar no mesmo vértice. Por exemplo, suponha que você esteja tentando achar o caminho mínimo desse grafo, o qual contém um ciclo, que no caso é esse ciclo aqui. Faria sentido seguir o ciclo? Bem, é possível usar o caminho que o evita. Ou podemos seguir o ciclo. Você acabará no vértice A de qualquer forma, mas o ciclo terá mais peso. Podemos até mesmo seguir o ciclo 2 vezes. Porém, cada vez que você o seguir, estará apenas adicionando 8 no peso total. Logo, seguir o ciclo jamais fornecerá o caminho mínimo. Você se lembra da nossa conversa sobre grafos direcionados e grafos não direcionados no capítulo 6? Então, esse é o grafo direcionado, que ele é basicamente um ciclo, e o grafo não direcionado, que ele só vai para um lado. Então, um grafo não direcionado ele indica que dois vértices podem apontar um para o outro, ou seja, um grafo não direcionado é um ciclo. Eu falei errado. Nossa, que estranho. Um grafo não direcionado indica que dois vértices podem apontar para um grafo, um para o outro. Esse seria um ciclo? Interessante. Mas aí um grafo direcionado também seria um ciclo? Tá. Com um grafo não direcionado, cada vértice adiciona um novo ciclo. O algoritmo de Dijkstra só funciona com grafos acíclicos dirigidos. Em inglês, Direct Acycle Graph, ou DAG. Então, adquirindo um piano. Chega de terminologia, vamos analisar outro exemplo. Este é o Rama. Rama está tentando trocar um livro de música por um piano. Eu troco este pôster pelo seu livro, diz Alex. É um pôster da minha banda favorita, Destroyer. Ou então darei este LP raro do Rick Astley pelo seu livro e mais R$5. Ouvi dizer que esse LP tem músicas muito boas, diz Amy. Trocarei com você meu baixo ou minha bateria pelo pôster ou pelo LP. Eu estava com vontade de aprender baixo, exclamou Beethoven. Ei, troco meu piano por qualquer uma das coisas da Amy. Perfeito, com um pouco de dinheiro, Rama consegue trocar seu livro de piano por um piano de verdade. Agora ele só precisa descobrir como gastar a menor quantia ao fazer essas trocas. Vamos fazer um grafo do que foi oferecido. Então vamos lá. O livro, o pôster, bateria, piano, baixo e o LP. Neste grafo, os vértices são todos os itens que Rama pode trocar. Analisando a imagem, é possível observar que ele pode trocar o pôster pelo baixo por R$30 ou trocar o LP pelo baixo por R$15. Como Rama descobrirá o caminho do livro até o piano por meio do qual ele gasta a menor quantia? Este é o papel do algoritmo de Dijkstra. Lembre-se de que o algoritmo é separado em 4 passos. Assim, neste exemplo, você executará estes 4 passos e ao fim conseguirá calcular o caminho final. Antes de começar, você precisa de algumas coisas. Primeiro, faça uma tabela com o custo de cada vértice, registrando o quanto você gasta para chegar até cada um dos vértices. Então, a gente não alcançou esses daqui, por isso que é infinito. O LP, a gente sabe que custa R$5. E o livro pro pôster, R$0. Então você continuará atualizando essa tabela conforme o algoritmo for executando.
Para calcular o caminho final, também será necessária uma coluna π na tabela. Ou seja, que vai estar sempre o livro, né? Mostrarei como essa coluna funciona em breve. Agora vamos iniciar o algoritmo. Encontre o vértice mais barato. Neste caso, o poster é a troca mais barata, pois tem um custo de R$0. Existe alguma troca em que Rama possa ficar com o pôster por menos de R$0? Leia adiante quando souber a resposta. Resposta: não, porque o pôster é o vértice mais barato para o qual Rama consegue ir. Logo, não há outra maneira de torná-lo mais barato. Então vamos analisar o problema de forma diferente agora. Para isso, suponha que você esteja indo de casa para o trabalho. Se eu pegar um caminho em direção à escola, você vai demorar 2 minutos para chegar. Já o caminho em direção ao parque demora 6. Existe alguma maneira de ir ao parque e acabar na escola em menos de 2 minutos? Não, isso é impossível, pois demora mais de 2 minutos apenas para chegar até o parque. Por outro lado, você consegue achar um caminho mais rápido até o parque? Sim. Então a gente consegue da casa, chegar na escola e vai pro parque, demora 3 minutos em vez de 6. Então se pegar o caminho em direção à escola, você vai demorar 2 minutos para chegar, já o caminho em direção ao parque demora 6 minutos. Existe alguma maneira de ir ao parque e acabar na escola em menos de 2 minutos? Eu acho que eu li de novo, né? Pois demora mais de 2 minutos. Exatamente, eu li de novo. Essa é a ideia-chave por trás do algoritmo de Dijkstra. Olhe para o vértice mais barato do seu gráfico. Não há uma maneira mais barata de chegar até ele. De volta ao exemplo do piano, o pôster é a troca mais barata. Então a gente vai descobrir o custo para chegar nos vizinhos do pôster. Do pôster, os vizinhos são esses dois. Então do pôster para o baixo ele vai gastar R$30. E do pôster para a bateria ele vai gastar R$35. Você tem preços para o baixo e para a bateria na tabela. Os valores deles foram registrados quando você passou pelo pôster. Logo, o pôster é definido como o pai desses itens, o que significa que, para chegar ao baixo, você segue a aresta do pôster. E o mesmo acontece com a bateria. Então, o LP é o próximo vértice mais barato, pois custa R$5. Então, a gente vai atualizar os valores dos vizinhos. Ei, você atualizou o preço tanto da bateria quanto do baixo. Isso significa que é mais barato chegar até a bateria até o baixo, seguindo pela aresta do LP. Então, coloque o LP como pai para ambos os instrumentos. O baixo é o próximo item mais barato, então você atualiza os seus vizinhos, que é o piano. O vizinho do baixo é o piano. Ok, você finalmente tem um preço para o piano. Caso eu troque pelo baixo, portanto, determine o baixo como pai. Por fim, o último verso será a bateria. Será da bateria para o piano. Então, Rama pode conseguir o piano com um custo ainda menor, caso troque-o pela bateria. Assim, a série de trocas mais barata custará R$35. Agora, você deve descobrir o caminho. Até o momento que você já sabe quanto o caminho mínimo custa, que é R$35. Mas como você descobrirá o caminho? Primeiro, olhe para o pai do piano, que é a bateria. Isso nos diz que Rama trocou a bateria pelo piano, e por isso deve seguir essa aresta. Vamos analisar como devemos seguir esta aresta. Sabemos que piano tem bateria como seu pai, e a bateria tem o LP como pai. Então a bateria tem o LP como pai, ele segue para cá, e o LP tem o livro como pai. Isso. Então, Rama trocará o LP pela bateria e, obviamente, trocará o livro pelo LP. Seguindo os pais, do final para o início,
você terá o caminho completo. Aqui temos a série de trocas que Rama precisa fazer. Livro pelo LP, o LP pela bateria, a bateria pelo piano. Até este ponto, tem usado o termo caminho mínimo ou caminho mais curto, de forma literal, calculando a distância entre duas localizações ou duas pessoas. Este exemplo tem por objetivo mostrar que o caminho mínimo não precisa ser somente uma distância física, mas que ele também envolve como reduzir algo, que nesse caso consistia em reduzir a quantidade de dinheiro que Rama gastaria. Obrigado, Dijkstra. Mas e se as arestas tiverem pesos negativos? Neste exemplo de troca, Alex ofereceu trocar o livro por 2 itens. Suponha que Sarah ofereça uma troca entre o LP e o pôster, sendo que ela dará a Rama R$7 adicionais. Não há nenhum custo para Rama realizar a troca. Pelo contrário, ele ainda receberá R$7 de volta. Como você mostraria isso no grafo? Está aqui o livro pôster, o LP. Então, a aresta do LP ao pôster tem um peso negativo. Rama receberá R$7 de volta se ele fizer essa troca, o que faz com que ele tenha duas maneiras de conseguir o pôster. Então faz sentido realizar a segunda troca, pois Rama receberá R$2 de volta dessa maneira. Agora, se você se lembra, Rama pode trocar o pôster pela bateria. Logo, há 2 caminhos que ele pode escolher. O segundo caminho custa R$2 a menos, portanto, ele poderá escolher esse caminho, certo? Bem, adivinhe só, se você executar o algoritmo de Dijkstra nesse grafo, Rama escolherá o caminho errado, pois ele pegará o caminho mais longo. Você não pode usar o algoritmo de Dijkstra se você tiver arestas com pesos negativos. Ou seja, os números negativos estragam o algoritmo. E para provar isso, vamos ver o que acontece quando executamos o algoritmo de Dijkstra nessa situação. Então vamos primeiro criar a tabela, né? O LP, o livro pelo LP, R$5, o pôster 0 e a bateria infinito. Em seguida, encontre o vértice com o menor preço e atualize o preço dos seus vizinhos. Nesse caso, o pôster é o vértice com o menor preço. Então, de acordo com o algoritmo de Dijkstra, não há uma maneira mais barata de conseguir o pôster do que pagando nada. Mas você sabe que isso está errado. De qualquer forma, vamos atualizar o preço dos vizinhos. Então, 5, 0, 35. Vamos pegar pegar o próximo vértice mais barato que ainda não foi processado. Então, atualize os preços para os seus vizinhos. Então, o vértice mais barato que não foi processado foi o de menos 7. Você já processou o vértice do pôster, mas ainda não atualizou o preço dele. Isso é um grande sinal de alerta, pois uma vez que um vértice é processado, isso significa que não há uma maneira mais barata de chegar até ele. Porém, você acabou de achar um caminho mais barato para o pôster. A bateria não tem nenhum vizinho, então este é o final do algoritmo. E aqui estão os custos finais. 5 menos 2, 35. Assim, o custo para conseguir a bateria é de R$35. Porém, você sabe que existe um caminho que custa apenas 33. Mas o algoritmo de Dijkstra não o encontrou. O algoritmo supôs que, por você estar processando o vértice do pôster, não havia um caminho mais rápido para chegar até esse vértice. Essa suposição só funciona caso não haja arestas com pesos negativos. Portanto, você não pode usar arestas com pesos negativos com o algoritmo de Dijkstra. Se quiser encontrar o caminho mínimo em um grafo contendo arestas com pesos negativos, existe um algoritmo específico para isso. E ele é chamado de algoritmo de Bellman-Ford. Este algoritmo está fora do âmbito desse livro, mas você pode encontrar ótimas explicações sobre ele na internet. Implementando.
Vamos aprender como implementar esse algoritmo em forma de código. Então, aqui temos o gráfico que eu utilizarei neste exemplo. Então, o início, o fim, ponto A e ponto B. Para programar esse exemplo, você precisará de 3 tabelas hash. Então, temos a tabela do grafo, os custos e os pais. As tabelas hash relativas ao custo e aos pais serão atualizadas, conforme o algoritmo for executado. Porém, antes disso, é necessário implementar o grafo. E para isso será criada uma tabela hash da forma como vimos no capítulo 6. Então, grafo. No capítulo anterior, você armazenou todos os vizinhos do vértice em uma tabela de dispersão dessa forma. Grafo, eu e os meus amigos. Porém, agora é necessário armazenar os vizinhos e o custo para chegar até aquele vizinho. Por exemplo, início tem 2 vizinhos, A e B. Então, como representar os pesos dessas arestas? Boa noite. Por que não utilizar apenas outra tabela hash? Então, aqui tem o grafo, início, e a gente vai utilizar 2 tabelas hash aqui. Portanto, grafo início é uma tabela hash. Você conseguirá todos os vizinhos do início da seguinte forma. Vai printar o grafo início com as chaves A e B. Há uma aresta no início, do início pro A e uma aresta do início pro B. E como você encontra os pesos dessas arestas? Vamos adicionar os restantes dos vértices aos seus vizinhos. Então a gente tem o grafo A, o fim dele vai ser 1, que é o peso. Cadê? É o fim, né? Do A até 1 é 1. Do A até o fim é 1. E aí do B pro A é 3, do B pro fim 5. E aí tem o grafo fim, que é o vértice final, ele não tem vizinhos. O gráfico constituído pela tabela hash é algo assim. Então, do início para o A dá 6 minutos, do B 2 minutos, o A para o fim 1 minuto, do B para o A 3, do B para o fim 5 e o fim nada porque ele não tem nenhum vizinho. Em seguida, você precisa de uma tabela hash para armazenar os custos de cada vértice. Então, o custo de um vértice é a quantia necessária para chegar a partir do início no vértice em questão. Você sabe que são necessários 2 minutos para partir do início até chegar ao vértice B. Além disso, sabe também que são necessários 6 minutos para chegar ao vértice A. Embora possa existir um caminho que leve menos tempo. Entretanto, você não sabe o tempo necessário para chegar até o final. Sendo assim, este tempo é considerado infinito. Mas será que é possível representar infinito em Python? Sim, é possível. Infinito é igual a float inf. Então aqui está o código para criar a tabela de custos. Então custos, a gente cria a tabela. Custo A 6, custo B 2 e o custo do fim ele é infinito. Aí a gente vai precisar da última tabela, que é a tabela para os pais. Esse é o código para a criação da tabela hash. Pais A início, pais B início, pai do fim a gente não sabe. Por fim, ele é necessário um array para manter o registro de todos os vértices processados, pois eles não precisam ser processados mais de uma vez. Então, aqui está o array dos processados e essa é toda a configuração necessária. Então, vamos olhar o algoritmo. Enquanto houver grafos a serem processados, pegue o vértice que está mais próximo do início, atualize os custos para os seus vizinhos. Se qualquer um dos custos dos vizinhos for atualizado, atualize também o pai. Marque o vértice como processado. E segue o ciclo, até não ter mais vizinhos. Primeiro mostrarei o código e depois comentarei.
você pode conferir o código abaixo. Então, aqui nesse primeiro momento, ele encontra o custo mais baixo que ainda não foi processado. Aí no while, ele, caso todos os vértices tenham sido processados, o laço do while será finalizado, senão ele vai processando. No for, ele vai percorrer todos os vizinhos daquele vértice. No if, caso seja mais barato chegar um vizinho a partir desse vértice, ele vai atualizar o custo dele. E esse vértice se torna o novo pai para o vizinho. Aí ele marca o vértice como processado e encontra o próximo vértice a ser processado e o algoritmo é repetido novamente. Esse é o algoritmo de Dijkstra em Python. Mostrarei o código para a função posteriormente. Agora vamos ver o código do algoritmo ache no custo mais baixo em ação. Seria esse aqui. Encontre o vértice com menor custo. Então a gente tem aqui a tabela hash com os custos, e aí o vértice com menor custo é o do B, que é 2 minutos. Então a gente vai pegar o custo e os vizinhos desse vértice, que seria o A e o fim, seriam os vizinhos do B. E a gente vai encontrar um menor, aí a gente vai percorrer todos os vizinhos, cada vértice tem um custo, sendo que o custo tempo necessário para chegar até esse vértice partindo do início. E aí aqui a gente está calculando o tempo necessário para chegar até o ponto A. Se você partir do início e seguir o caminho início, vértice B, vértice A, em vez de início, vértice a gente vai demorar 5 minutos. E aí comparando os custos. E aí, quando a gente compara o custo antigo, né, se fosse do início para o A, daria 6 minutos. Mas se a gente fizer um caminho diferente, que seria do início para o B e para o A, ele demora 5 minutos. Você achou um caminho menor para o vértice A. Então agora você atualiza o custo do vértice A, que seria 5. O caminho novo vai pelo vértice B. Então considere o B como o novo pai. Você está de volta ao topo do loop. O próximo vizinho do for é o vértice final. Seria o fim. Qual o tempo necessário para chegar ao final caso você vá pelo vértice B? Então o custo é 2, o vizinho, a distância do B até o fim é 5, então 2 mais o 5 vai dar 7. O tempo necessário é 7 minutos, sendo que o custo anterior era de infinitos minutos, e 7 minutos é menor do que infinito. Agora considere o novo custo e o novo pai para o vértice final. Então o fim é 7 e o pai é o B. Você atualizou todos os custos para todos os vizinhos do vértice B. Marque-o como processado e continue. Encontre o próximo vértice a ser processado. O próximo vértice é o A. Então, pegue os custos e os vizinhos do vértice A. O custo é 5. O vizinho é o fim e é 1 minuto. O vértice A só tem um vizinho, que é o vértice final. E atualmente o menor tempo necessário para alcançar o vértice final é de 7 minutos. Quanto tempo levaria para chegar lá se você fosse pelo vértice A? Então seria o custo para chegar no A, que é a partir de 5, e a distância até o fim é 1, que 5 mais 1 vai dar 6. Então é mais rápido chegar ao vértice final pelo vértice A, e a gente atualiza o custo e o pai. Então o custo vai ser 6, ou seja, de infinito foi para 7, agora para 6. E o fim e o pai vai ser o A. Uma vez que você processou todos os vértices, o algoritmo é finalizado. Espero que o passo a passo tenha lhe ajudado a entender o algoritmo um pouco melhor. Encontrar o vértice de custo mínimo é uma tarefa simples utilizando a função ache no custo mais baixo. O código dessa função pode ser visto a seguir. Então, a função, custo mais baixo, vá por cada vértice. Se for o vértice
vértice de menor custo até o momento e ainda não tiver sido processado, a gente atribui como novo vértice de menor custo. Aí o exercício aqui. Em cada um desses grafos, qual é o peso do caminho mínimo do início ao fim? Então aí a gente teria que fazer. A gente pode fazer agora. Bora usar o cérebro agora? Vamos fazer do A só, pelo menos. Tô tentando despertar ele, mas você tá indo bem, Jaque. Tá, então vamos pelo B. Vamos pelo B, que o B tá menor aqui, né? Então ele precisa chegar do início ao fim no menor tempo. É, acho que é esse aqui, ó. Porque o 10 mais um vai dar 12, com 30, 42. Se a gente fosse por esse daqui, que seria, né, o de menor segmento, vamos assim dizer, ele daria 60. E olha a diferença. Esse aqui é mais demoradinho. Aí depois, se vocês quiserem fazer e mandar a resposta lá no grupo. E aí, recapitulando. A pesquisa em largura ela é usada para calcular o caminho mínimo para um grafo não ponderado. Ou seja, se a gente pegasse esse aqui e fosse para fazer a pesquisa em largura, seria passando por aqui, que a gente pega menos segmento. Mas, como a gente queria o de menor tempo, e a gente utiliza o algoritmo de Dijkstra, que ele é usado para calcular o caminho mínimo para um grafo ponderado, então a gente usaria esse aqui, que a gente vai levar muito menos tempo. O algoritmo de Dijkstra funciona quando todos os pesos são positivos. Se o seu grafo tiver pesos negativos, a gente tem que utilizar o algoritmo de Bellman-Ford. Porque o de Dijkstra, ele não entende o algoritmo negativo. E foi isso. E foi isso a leitura de hoje. Linda, arrasou.